O Seminário sobre Estado, Democracia e Participação Popular, em comemoração aos 20 anos da Constituição, que a Comissão de Legislação Participativa está promovendo, é uma tentativa de trazer também para a discussão da comemoração dos 20 anos a questão da participação popular. Essa discussão iniciou dentro da própria CLP e junto com várias organizações que foram chamadas, organizações que participaram ou não do processo constituinte, mas que tinham uma colaboração a dar sobre a necessidade de que o Congresso Nacional não olhasse a questão dos 20 anos da Constituição somente do ponto de vista dos parlamentares constituintes, mas olhasse do ponto de vista de um ator fundamental, que foi a população, né? E a gente tem registros, tem imagens, tem fotos, tem várias formas de documentar essa participação, né? Ela foi uma participação expressiva, ela mexeu com o núcleo de poder naquele momento, a gente chamava de centrão, né? Então houve uma grande disputa entre as organizações populares e o centrão para chegar num texto que avançasse o máximo, mas que fosse possível naquele momento. Então esse seminário é uma tentativa de resgate dessa participação popular e dessa visão do processo constituinte, não como um processo exclusivo do Congresso, né, mas da sociedade brasileira. E nesse sentido, a própria forma como o seminário está organizado, ele tenta exatamente mostrar o contexto, como os movimentos sociais estavam naquele momento, em que pé nós estávamos recém saídos da ditadura, quer dizer, o que significava tudo aquilo e qual o nível de organização que a gente tinha para realmente fazer valer os interesses da maioria da população naquilo que ia ser escrito na Constituição. Então a gente tem também esse protagonismo social, que isso vai ser analisado, temos a questão dos esquecimentos, quer dizer, o que ficou de fora, o que não foi nem considerado, o que nós não tivemos força para fazer valer, e depois a perspectiva, porque hoje nós temos muitos artigos, muitos incisos, vários preceitos constitucionais que estão sem poder ser aplicados porque até hoje eles não foram regulamentados. Então essa o seminário pretende apontar caminhos para o próprio movimento social, de quais são as lutas que a gente tem aí pela frente, coisas que nós muitas vezes esquecemos, deixamos de lado e que são processos interessantes, processos importantes e que ficaram no meio do caminho, né? A Constituição hoje ela já sofreu, a Constituição de 88 sofreu deturpações, sofreu já várias emendas, não é, que alteraram bastante seu texto. O movimento social, as forças progressistas, elas tiveram perdas nesse processo, mas hoje a Constituição ainda, na nossa opinião, na opinião da maioria das organizações que participaram das discussões para a elaboração do seminário, a Constituição hoje, ainda hoje ela revela, e mesmo na época que ela foi gestada, ela revela um avanço da democracia, né, em vários pontos. Por exemplo, a questão da igualdade, a questão da condenação do racismo, a questão das mulheres que passam a ter os mesmos direitos, a proibição da discriminação e criminaliza a discriminação. Então a busca de uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, ela está explícita na Constituição, ainda que a gente tenha dificuldade de colocar isso na prática. A outra questão que eu acho que é importante é que nós tivemos um avanço com relação não só à democracia representativa, mas com relação também à democracia direta e democracia participativa. E aí é importante lembrar que nós tivemos a criação dos conselhos, das conferências, tudo isso vem, né, uma arquitetura da participação social que é montada dentro da Constituição, mas que nós temos um grande esquecimento que a gente trabalhou a participação nas políticas sociais, que era como o movimento social vinha questionando essa questão
e acumulando forças, né, dentro das próprias políticas sociais, a questão da saúde, da educação, da habitação, enfim, esses eram pontos cruciais para os movimentos naquele momento. E a questão econômica ficou de fora, quer dizer, nós não questionamos como que a sociedade deve participar das decisões econômicas, em quais criar mecanismos para essa participação. Isso ficou de fora. Até hoje nós temos um total alijamento, né, da definição, por exemplo, dos orçamentos, da definição das próprias políticas econômicas. Temos um retrocesso nos conselhos que discutem essas questões, cada vez mais eles se fecham e cada vez mais nós ficamos de fora. Então, essas são algumas questões que o seminário vai abordar e que são fundamentais nessa recuperação, nessa tentativa de contar um pouco dessa história, mas contar um pouco dessa história com uma visão para frente, uma visão de futuro, uma visão daquilo que é desafio hoje ainda para nós.